Bom, então agora está gravando. Bom dia a todos e todas, novamente. Hoje nós temos a palestra inaugural do TQCBR, né? O TQCBR tem como objetivo agregar a nossa comunidade de teoria quântica de campos e física de partículas no Brasil, e por diversos meios. Um deles é esse ciclo de seminários que vai acontecer a cada 15 dias, palestras que serão gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube do TQCBR. Daqui a pouco a gente coloca aqui no chat o link do canal no YouTube e o link da página do TQCBR. Atualmente, no canal, a gente tem um curso que está sendo disponibilizado, dado pelo professor Silvio Sorella, sobre a simetria BRST e renormalização algébrica. As aulas já estão sendo postadas e está tendo um número bastante alto de visualizações. Na sexta-feira vai ser iniciado um curso dado pelo Igor Justo sobre teoria quântica de campos a temperatura finita. Quem tiver interesse em participar do grupo de trabalho, né, pode se inscrever. As instruções estão no site do TQCBR. Essas aulas também serão disponibilizadas no YouTube, para quem não puder acompanhar de forma síncrona. E hoje nós inauguramos o ciclo de seminários com a professora Tereza Mendes, do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Bom, eu imagino que a grande maioria da nossa audiência conheça a professora Tereza, mas eu vou fazer a apresentação. Ela fez a graduação e o mestrado na Universidade de São Paulo e o doutorado na Universidade de Nova York. Depois, ela se mudou para Roma, para um pós-doutorado, que foi seguido de um pós-doutorado na Alemanha, financiado pelo DFG, onde ela ficou até os anos 2000. Em seguida, ela foi para a USP, como bolsista da FAPESP, jovem pesquisadora, e em 2006 ela se tornou professora do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Ela foi professora visitante no DESE entre 2007 e 2009, financiada pela Fundação Humboldt. Foi professora visitante na Universidade de Paris-Sud em 2016, financiada pelo CNRS, e obteve a sua livre docência pela USP em 2013. A professora Tereza é especialista em simulações numéricas de teorias de calibre na rede, e hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a área de trabalho dela. E só uma recomendação final: se vocês tiverem perguntas ao longo do seminário, vocês podem mandar pelo chat, que eu tento interromper a Tereza assim que possível. E se vocês quiserem formular a pergunta oralmente, vocês podem fazer ao fim do seminário. Tereza, muito obrigado, e você pode começar. Muito obrigada, Antônio. Eu que agradeço imensamente, é um grande prazer, é uma honra, né, participar e fazer essa apresentação. E eu quero dar parabéns para vocês pela iniciativa. Realmente, assim, é genial pensar numa coisa desse tipo. Conversando logo antes, foi dito que já tem 200 inscritos, né, 200 nomes. Eu acho que essa rede de teoria quântica de campos BR pode crescer mais ainda. E é isso, ótimo. Vou me inscrever, eu já estou inscrita no canal, vou me inscrever para o curso do Igor. E, que nem eu falei, tem que aumentar esse número de inscritos no canal para monetizar. Deixa seu like, chama mais gente. A TQC, né? E, bom, o Antônio já começou bem demais falando teorias de calibre na rede, eu vou provavelmente falar gauge, né? Mas já que é BR, o certo seria falar calibre, e o certo seria também aqui, em vez de pixels, que eu escrevi de qualquer jeito, seria pixels, a versão em português. E, então, eu talvez me excedi aqui, mas eu vou tentar justificar. Então, é uma versão de teoria quântica de campos usando pixels e bits, né? E nesse seminário aqui eu tentei focar mais em métodos, né, em explicar como que é feita, como que é diferente do tratamento usual de teoria quântica de campos, e em ideias que você pode ter
que são próprias da metodologia de rede, né? Então, obviamente, eu acho, já começando falando, eu acho que o que a gente realmente tem que ter mais é ideias que sejam friendly de rede, né? E úteis para a teoria quântica de campos, das coisas que a gente não conseguiria fazer com os métodos usuais. Então, é um seminário sobre métodos, mas a gente que é da área acredita que não é apenas um método, é uma maneira de ser. Então, eu espero convencer vocês disso. Vamos lá. É um plano, mas na verdade eu chamei de resumo, né? Então, a fato de você considerar a teoria uma versão de rede de uma teoria quântica de campos, de uma teoria de gauge, é uma maneira, é uma busca de um tratamento não perturbativo, né, por problemas que você tem com os tratamentos usuais devido ao fato de uma teoria fortemente interagente ser hostil ao tratamento perturbativo, e se presta bem para estudar QCD. Eu coloquei aqui pixelizada, né, então obviamente que a gente não tem o direito de discretizar, sair discretizando o espaço-tempo. Isso daí é visto como uma regularização, né? E, da mesma forma que um tratamento perturbativo, isso introduz um cutoff, um corte, que é esse espaçamento de rede, e depois eu vou fazer a normalização, a renormalização da teoria, removendo o cutoff, removendo o corte, para ter as grandezas físicas no limite do contínuo, que é o limite do espaçamento de rede nulo, mas a gente vai ver que não é tão simples assim. E, obviamente, é uma maneira válida de fazer renormalização, com a regularização por corte, né? Eu não permito energias altas de entrar enquanto eu tiver com esse corte, eu vou depois diminuindo o corte e redefinindo as minhas grandezas. É uma maneira muito elegante de fazer regularização, e ela é uma maneira, que eu vou depois me estender um pouquinho, de transformar a teoria quântica de campos numa coisa que a gente já sabe que é praticamente, são irmãs, né, num modelo de mecânica estatística, modelo de mecânica estatística clássica. Então, quando eu tenho lá a integral de trajetória para quantização, eu tenho um peso, né, e esse peso vai virar um peso de Boltzmann. Então, isso daí é a pixelização, né, e seria bom se se pudesse dar uma maneira de resolver problemas de baixas energias da QCD, de teorias não abelianas analiticamente, mas a formulação de rede, quando eu tento fazer um processo que é o análogo da expansão de altas temperaturas de mecânica estatística, que é a expansão de acoplamento forte, ela é uma expansão doente, então eu não chego muito longe com isso, e aí eu fico deprimida, sei lá, mas isso daí estamos falando, eu vou fazer um pouquinho de contexto histórico, que eu acho interessante, mas aí, depois de alguns anos, poucos anos, ficou claro que uma coisa que é utilizada em mecânica estatística para modelos de mecânica estatística é a simulação computacional. A simulação computacional, ela é possível, né, de ser aplicada nessa versão pixelizada. Então, os bits estão aqui, que é essa ideia de fazer simulação no computador, mas eu espero ter a oportunidade hoje de mostrar assim, como foi visionário e borderline, assim, loucura dos pioneiros que fizeram isso e como que está hoje em dia e como que foi se transformando ao longo do tempo, para dizer assim, não é, ó, que legal, tem agora um aplicativo e eu vou fazer QCD na rede. Não seria nem justo dizer que é uma maneira alternativa de estudar teorias quânticas de campo, porque se você tiver uma outra maneira, use-a. Essa é uma maneira muito cara, muito sofrida, mas quando você não tem uma outra maneira de primeiros princípios, porque para QCD você não vai conseguir fazer o tratamento, né, usual perturbativo, ela é a única maneira, e ela é, sim, hoje em dia, muito bem sucedida, então, mas eu queria talvez mostrar nessa apresentação como que ela não era bem sucedida e como que ela foi ficando de patinho feio, foi virando uma coisa hoje em dia que parece quase, é fácil demais, você pegou e pôs na rede, fez e rodou e pronto. Tá? Então, é mais ou menos isso. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância fenomenológica dos resultados de hoje em dia, mas muito pouquinho. Né? Isso aqui eu acho que é um seminário de teoria quântica de campos. O nosso grupo de rede é focado mais em aspectos mais fundamentais, né? Também porque por questão de custo computacional. Então, é uma
a abordagem que permite o estudo de primeiros princípios de propriedades de baixa energia, da QCD, de teorias não abelianas, como o confinamento, que eu vou falar um pouco, que é o nosso trabalho, e, ao mesmo tempo, né, coisas correlacionadas, que é a quebra de simetria quiral e que ligada à geração de massa. E várias dessas coisas cruciais sobre a QCD são não entendidas, é um pouco embaraçoso até que esse approach, né, de tanto poder preditivo e números, e algumas coisas estão com erros comparáveis aos erros experimentais, inclusive esse flag, aqui eu não tenho mais nada sobre isso, mas quem tiver interesse, é um grupo, né, de médias, um averaging group de Lattes, então que dá os padrões para as coisas serem consideradas, tipo o PDG, bastante rigoroso e organizado, e é uma área, hoje em dia, que dá para dizer, não sei, mas, bom, não tem tanta gente assim, mas tem mais de 1.000 ao longo, espalhadas por aí, né, e a gente espera que tenha mais, cada vez mais no Brasil, tá? Então, acho que é isso. Para as coisas que eu vou falar, então, um grande desafio computacional é poder ir para volumes de rede grandes, né? Então, quando eu passei da pixelização para bitização, eu esqueci de falar que o computador ele tem uma memória finita, então as redes que eu vou considerar, as redes pixelizadas, elas não vão ser infinitas. Então, isso aí cria alguns problemas, principalmente se você quer propriedades do limite infravermelho com bastante precisão. O que eu tenho aqui agora? Bom, então, como eu tinha posto lá no resumo, né, qual que é a bronca dessas teorias? Vou ter uma teoria não abeliana, então o que seria o equivalente, né, do tensor de campo para uma teoria para QED, que seria só delmi, 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 tem um pedaço a mais, que vem do fato de eu ter agora operadores que não comutam, e esse pedaço a mais vermelhinho aqui, ele na verdade, pode até parecer bem intencionado, mas ele é uma coisa profundamente preocupante, que é introduzir interações entre os próprios campos de gauge, que vão depois dar origem a aspectos não lineares, e tudo que eu estava acostumada, a minha intuição que eu tinha de QED e de tratamento perturbativo não vai me deixar a desejar. Então, aqui, genérico, né, é uma teoria escrita exatamente como a QED, tem mais índices, tem os índices de cor aqui, para os campos de gauge, que são os campos A aqui, que vem o equivalente do potencial vetor, eu tenho de 1 a 8, que eles estão na representação adjunta, para os campos fermiônicos de 1 a 3, e eu escrevi aqui geradores do grupo SU3, que é baseado, a carga de cor, 3 cores, está associada a geradores do grupo SU3, a simetria de gauge da teoria de gauge é SU3, e não 1, como para QED, e eu tenho campos de matéria, que são quarks, campos bosônicos, que são mediadores, que são gluons, da mesma forma que elétrons, fótons, né? E em vez da carga elétrica, eu tenho como referência a carga de cor. Então, esse terminho a mais, que tem 2 campos de gluon, ele está relacionado com vértices da Lagrangiana, que incluem, aqui eu desenhei 3, mas para não assustar, mas tem até a interação de 4, porque eu posso ter lá no F-mini, eu posso ter 2 gluons vezes 2 gluons, né? 2 campos de gauge, 2 campos de gauge, vai dar uma coisa quártica. Então, além dos vértices que eu teria quando eu faço um estudo perturbativo da QED, que eu tenho, né, o férmion, antiférmion, mediador, só, aqui eu vou ter, além disso, eu vou ter 3 gluons, vou ter 4 gluons, vou ter coisas mais complicadas, e isso é o fato de que o próprio campo mediador interage, e eu poderia ter, inclusive, estados ligados só de gluons, glue balls. Isso claramente me dá um aspecto não linear que não permite mais o tratamento perturbativo. E isso é uma outra linha de pesquisa bem importante, que quando eu tento ver o comportamento, né, a dispersão, digamos, do acoplamento com a escala de energia que está sendo estudada, ele varia muito. Então, eu tenho, essa aqui eu sei o nome em português, eu tenho uma constante de acoplamento corrediça,
em vez de uma constante, né, que não é bem constante também na QED, mas que é constante numa escala bem maior. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, um comportamento de altas energias para momentos muito grandes que é perturbativo, uma constante de acoplamento que tem, né, o tratamento perturbativo que bate com experimentos. Isso foi muito importante para explicar, inclusive para depois você ter certeza que a QCD descreve a força forte. Mas a baixas energias, eu tenho que você, por modelos, né, que depois você vai, inclusive, conseguir dar uma visualização para esse modelo. Você imagina que a QCD, ao contrário da QED, as linhas de campos formem tubos de fluxo. Então, como os gluons interagem, essas linhas tendem a ficar grudadas, e daí que vem o nome gluons, né? E você ter esse confinamento, né, dos próprios campos de bosônicos entre duas cargas e formar esses filamentos, esses tubos, de forma que aqui, óbvio, eu não tenho mais intuição nenhuma que eu teria de linhas de campo, por exemplo, de eletromagnetismo, que à medida que eu afasto as cargas que se atraem, eu vou diminuindo a interação e eu consigo ter uma energia finita que eu dou, que eu separo, né, que é a energia de ligação. E aqui, à medida que eu separo, quanto mais eu separo, eu tenho uma descrição que é essa energia armazenada no campo, ela cresce linearmente. Então, é como se fosse uma corda. Então, não chega a ser que nem uma mola, que cresce quadraticamente com a distância, mas eu não tenho nenhuma esperança de separar. Para eu separar, eu tenho que dar uma energia que cresce, que é infinita. Na verdade, na prática, né, o que vai acontecer não é acumular uma energia infinita, porque à medida que eu vou separando, uma hora eu vou acumular uma energia que é suficiente para criar um par quark e antiquark, e o que vai acontecer é essa quebra da corda. Então, vai acontecer que eu vou separar, mas eu nunca consigo realmente isolar os campos coloridos, que seriam o quark e o antiquark, ou nem os gluons. Então, eu tenho essa propriedade que é digamos, o outro lado da moeda, né? A altas energias eu vou ter essa propriedade que é a liberdade assintótica, porque a constante de acoplamento ela tem um comportamento oposto da que tem na QED. Então, à medida que a energia vai ficando cada vez mais alta, esses momentos altos, eu vou ter um comportamento que é cada vez mais como partículas livres, foi o que foi observado nos primeiros experimentos de espalhamento inelástico profundo. Mas, para explicar, né, o regime de baixa energia, obviamente que não é baixa energia, porque estamos falando da física nuclear, né, então MEVs e coisas, não é baixa energia, mas é a energia mais baixa, a região de energia mais baixa, que explica os estados ligados. Então, a primeira coisa que eu quero entender, assim, meu lista do supermercado, quando eu quero estudar a partir da Lagrangiana da QCD, o que eu quero entender é por que a massa do próton, né, o próton é feito de quarks, que estão interagindo supostamente com esses tubos aqui, por que a massa do próton tem o valor que tem. E, né, se fosse um seminário de divulgação, é para a pessoa ficar muito ultrajada, que, sei lá, ao longo dos anos você fala que quem dá massa para as partículas é o bóson de Higgs, mas a massa das partículas, das partículas elementares vem do campo de Higgs, que seria 2% da massa do próton depois. Então, como que eu chego nesse valor para a massa do próton, né, que é, na verdade, a massa do universo visível? Eu devo ter usado isso no abstract, porque é uma coisa bem intrigante. Então, esses fenômenos de baixa energia são tão fortes e devem vir desse fato dos gluons interagirem, de ter fenômenos não lineares, e eu crio aqui cola, né, o vácuo permite a criação de outros diagramas. Então, isso aqui é tão importante, é tão relevante, principalmente quando eu tenho os quarks leves, que eu crio a massa do próton, que é 1000 MeVs, né, e os quarks têm alguns MeVs, bom, um pouco mais do que elétrons, né. Então, isso é uma coisa interessante, mas a outra infelizmente, agora, então, eu vou ter um problemão, porque se eu tenho, né, que para altas energias eu vou ter uma baixa
valor dessa constante de acoplamento, eu posso fazer um tratamento perturbativo, que é baseado numa expansão de acoplamento fraco. O que eu faço quando eu vou para baixas energias? E baixa aqui, né, 2 GeV, porque quando eu tiver em 1 GeV, isso aqui são alguns pontos de fenomenologia, de experimentos, é um gráfico antigo, tá? Mas para mostrar, se o Diogo estiver assistindo, ele não vai gostar desse gráfico, tá? Mas a ideia, né, como que eu faço para passar para abaixo de 1 GeV? E para ir para alguns MeVs, né, a massa do pion é 140 MeV. Então, como que eu faço para entrar nessa região aqui? Dado que a constante de acoplamento, ela vai subindo e, não sei, né, pode até divergir na regime de baixíssima energia. Tá? Então, a resposta, digamos, é aquela coisa lá, a pixelização e a bitização. A pixelização veio do Kenneth Wilson, em 1974. Eu acho que eu tenho aqui uma cronologiazinha que eu acho interessante. E tem uma declaração dele que é muito interessante, de por que ele chegou nessa ideia de transformar uma PQC num modelo de mecânica estatística, né? Obviamente, não é verdade isso aqui. Ele diz que ele não era suficientemente skilled, né? Ele não tinha habilidade suficiente para trabalhar, ou ele não tinha, talvez, o que ele achava que precisaria ter para trabalhar com teorias quânticas de campo que estavam muito na moda, né? E então ele, né, uma coisa assim, uma coisa mais bola baixa, uma coisa mais humilde, ele resolveu fazer uma versão mecânica estatística, uma versão de rede, que é a QCD na rede. A gente até hoje usa a formulação, né, com algumas melhorias, mas a formulação original do Wilson. E quem tiver interessado, as pessoas que talvez não tenham familiaridade, estão ouvindo talvez pela primeira vez, mas que se interessarem pela área de QCD na rede, é super recomendado. Eu acho que vai ficar o link aqui quando não sei se vocês colocam os slides lá no canal, mas enfim. Esse artigo original Ah, não, isso aqui é ele falando desculpa, ele falando num Proceedings da Lattes, mas o artigo original acho que está aqui, né? É muito interessante. Tá? Esse artigo inicial é a tradução da QCD, de uma teoria de gauge não abeliana, para um modelo de mecânica estatística clássica, com uma certa escolha, né, um truque de como que ele resolveu escrever a Lagrangiana, e aí ele faz esse procedimento aí que eu falei, né, a expansão de acoplamento forte, e demonstra, digamos assim, confinamento em 3 páginas. É muito interessante esse artigo, né? Fazendo a expansão em primeira, segunda ordem no papel, né? Sem tentar chegar no limite do contínuo realmente. E aí, lá mesmo, ele fala, ele percebe, ele sabia que não ia ser possível fazer a expansão de maneira que você fizesse a conexão com o contínuo. Então, você demonstra confinamento, mas ele isso não quer dizer que ele demonstrou confinamento para a teoria física, e, na verdade, e não é nem não é um detalhe, é uma coisa que, infelizmente, você poderia até fazer para QED e ia dar aquela confinada. Tá? Então, eu quis pôr aqui um contexto, né? Então, 1974 foi quando foi introduzida a QCD na rede, esse artigo do Wilson. O modelo de quarks, que era de 1964, as ideias estavam até um pouco antes, o Eightfold Way é de 61, 62, que explicava como que eram organizava os tipos de hadrons, porque tinha muitos hadrons e, obviamente, eles não podiam ser todos partículas elementares, deveriam ser estados ligados de partículas menores. Demorou 10 anos, né? Aqueles experimentos de espalhamento inelástico por função do final dos anos 60, ou seja, já era muito claro que esses quarks deviam ter algum papel, o pessoal experimental chama de partons até hoje, né? E só foi aceito em 1974, às vezes você vê esse nome, Revolução de Novembro, que foi uma descoberta experimental, quando você viu que tinha um outro estado ligado de quarks mais pesados, né, que apareceram pela primeira vez no quark charm, e depois veio do bottom e top, aí você teve a aceitação. Mas o que estava acontecendo na época, do ponto de vista teórico, né, tinha acabado de ser proposta a QCD, a cromodinâmica quântica baseada em simetria de sabor, porque o Eightfold Way era baseado em S3 de sabor. Essa conta da constante de acoplamento, que vai para um número muito pequeno a energias altas, que é a chamada liberdade assintótica, tinha também acabado de ser
demonstrada, né, que você conseguia fazer as mesmas contas, mas usando uma função beta, que é o que descreve a teoria de perturbação, o grupo de normalização com sinal diferente da QED. E, então, essa proposta do método para estudo do problema do confinamento em 1974, mas da forma como ele foi proposto, que era essa expansão, deixa eu voltar um pouquinho aqui, a expansão analítica, escrevendo essa expansão, ela não era infelizmente, não dava para eu chegar no limite do contínuo. Dizem, né, a razão do Wilson ter ficado meio decepcionado com essa área, e depois uns anos depois, ele acabou abandonando, apesar dele ser uma pessoa que gostava muito de computação, de estudos computacionais. Ele fez coisas em química computacional, fez coisas em econofísica, inclusive, eu acho. Mas o fato de você não ter nenhuma indicação de quanto que você ia ter que investir para chegar numa coisa que fosse confiável, e ele também fez umas previsões que eram um pouco pessimistas. Então, essa participação dele aqui numa Lattes, de 2004, ele meio fez uma meia-culpa, dizendo, não, vocês até que foram mais longe do que eu tinha imaginado. Então, para ficar mais concreto, né, o que é a QCD na rede, quais são os ingredientes? Ingredientes eu acho que é interessante colocar dessa forma, porque esses 3 ingredientes aqui, eles são bastante naturais, assim, não é uma coisa que eu diria, que ideia brilhante, né? Eram coisas que mais ou menos já estavam ali. A primeira coisa, fazer a quantização por integral de trajetória é uma coisa muito natural, quando você vai fazer tratamento, né, analítico, perturbativo também. A formulação euclidiana pode parecer à primeira vista, a primeira vez que você vê uma coisa muito perigosa, né? Como assim? Eu viro a seta do tempo, eu viro ela para ser imaginária pura, e agora eu vou ter a vantagem é óbvia, né? O peso, que era uma coisa com imaginário vezes a ação, vai virar um peso estatístico de Boltzmann, positivo, bem definido, que eu consigo agora normalizar e fazer um estudo estatístico. E para algumas perguntas que eu queira fazer, por exemplo, as massas de estados ligados, que depois eu vou mostrar, são coisas que eu consigo obter de correlações dos campos fundamentais, né, dos campos de quarks. Eu vou conseguir extrair a massa como se fosse o tempo. É lógico que isso aqui era uma evolução temporal oscilante, vai virar um decaimento exponencial, quando eu for fazer estou falando dos estudos de correlações desses campos de fermions, né? Mas, fora isso, né, eu tenho que me preocupar que eu não tenho mais o tempo de Minkowski. Então, algumas coisas para QCD na rede são muito difíceis, de depois comparar com o experimento, grandezas que têm a ver com espalhamento. Quando eu vou para QCD a temperatura finita, fica muito difícil, muitas vezes, extrair coisas que seriam interessantes, né, de fenômenos de transporte e tal, porque eu perdi o tempo, eu fiz uma continuação analítica para tempo imaginário. Tá? Mas também são coisas standard, digamos, teóricas da época. E fazer a discretização é uma maneira de eu fazer uma regularização, como eu já falei. Eu fico com um momento máximo, né, o inverso, por uma analogia com modos de Fourier. O momento máximo que eu vou ter vai ser uma coisa proporcional a 1 sobre o espaçamentinho de rede. Esse Azinho aqui vai aparecer bastante, é o que você associa, isso é o parâmetro de rede, tá? Então, no jargão, assim, o Azinho às vezes não aparece, quando você está vendo, muitos talvez estão acostumados a ler artigos, né? E o parâmetro de rede é o beta. Então, beta é uma coisa que eu consigo associar com o espaçamento de rede A. O Azinho vai para 0, o beta tem que ir para infinito. Então, é o que me dá o quão longe que eu estou do contínuo. Então, se o A for pequeno o suficiente, e o A, eu consigo depois olhar para ele em unidades físicas. Então, quanto que eu quero que seja o Azinho para vocês acreditarem em mim quando eu for falar do próton? Então, obviamente, o próton tem um Fermi, sei lá,
Então, se o Azinho for meio Fermi, já vai ficar feio, né? Então, alguma coisa menor. Tipicamente menor do que 0,1 Fermi, né? E não muito menor também, porque tem certos... E aí, não é que eu vou só simular, eu tenho que fazer uma extrapolação, tenho que comparar para diversos valores desse espaçamento, né? Isso é o meu limite do contínuo. E como eu tenho uma memória finita do computador, eu também vou ter um corte, então esse é um corte ultravioleta, eu também tenho um corte infravermelho. Então, aí que entra aquilo que eu falei. Então, o menor momento, por sua vez, vai ser proporcional ao inverso do maior comprimento da rede. O L é o lado de rede, em geral, aqui eu vou estar falando de redes que têm 4 lados iguais, mas faz muito sentido, né? Eu fiz o tempo virar imaginário, eu tenho agora 4 direções que são equivalentes, relativisticamente isso é bem-vindo, né? Então, eu nem sei direito qual que é a direção temporal da rede, é irrelevante, é igual. Tá? O grande, digamos assim, a marca do Wilson foi escolher, primeira coisa talvez que vocês devem estar se perguntando, né? Bom, tudo bem, regularização, tem regularização dimensional, tem outras maneiras de fazer regularização, mas essa regularização aqui, ela já é muito radical, porque de cara, para fazer a regularização, eu abri mão, né, de simetrias. A simetria translacional agora ela é uma coisa que é simetria por Azinho, e a simetria rotacional, que na verdade é a simetria, né, de Lorentz, é uma rotação por 90 graus. Tá? Então eu abri mão de simetrias importantes do espaço-tempo, mas da maneira como ele define a ação, tem outras escolhas para fazer a ação dessa versão discretizada, ela mantém exatamente a simetria de gauge. Então, isso é uma coisa importante para notar. E a opção que ele fez, também, isso aqui é uma coisa muito bem pensada, é de abrir mão dos campos A, que apareciam lá na Lagrangiana, e passar a falar do campo que agora é associado a um pedacinho da rede, a um tracinho aqui, a um elo, né, que é o transporte paralelo do campo A, que é o link, eu vou chamar de link, sem muita cerimônia, e esse daqui é um elemento do grupo. Tá? Então, vai simplificar a minha descrição, vai ficar muito elegante. Eu tenho que mostrar isso aqui, a primeira coisa, a hora que eu escrevo a ação, eu tenho que mostrar que ela se reduz à ação, aquela original, que eu tinha mostrado, no limite do Azinho indo para zero, mas não é isso que é tomar o limite do contínuo. Tomar o limite do contínuo, eu realmente tenho que pensar o que significa, né, porque eu tenho que fazer o processo de renormalização. Eu tenho que redefinir as minhas grandezas, escritas em termos de A. Na verdade, quando eu faço esse modelo e depois faço a simulação, o A, né, é 1. Então, os meus resultados são números, é 3,52, coisa assim. Então, eu tenho que manter bastante foco, né, conceitual em depois como interpretar e fazer o processo de renormalização para realmente poder dizer que eu obtive grandezas físicas. Tá? Mas o principal aqui é que é feito de maneira que seja uma ação invariante de gauge. Tá? Eu fui meio preguiçosa aqui, eu não escrevi, né, de fato como que fica, mas pensa que esse U quadradinho aqui é um produto orientado dos links nessas plaqueta. A plaqueta tem uma plaquetinha aqui. Então, a plaqueta é o menor circuito fechado da rede, ele define a ação em termos de produtos dessas variáveis de link ao longo de uma plaquetinha, né? E tomo o traço, pego a parte real e somo na rede inteira. Então, isso daí, acredite, quem não acredita vai lá e faz, demonstra que isso daqui dá no limite a ação, aquela lagrangiana da QCD, né? Mas, então, vocês acreditem em mim que ou vocês façam. Eu lembro que uma vez que eu dei o curso da Svieca de QCD na rede, tinha isso como exercício. Eu me lembro que o Bruno era aluno e ele veio no dia seguinte falar, eu fiz. Não sei se ele deu o sinal errado, uma coisa assim. Tal. Então, perguntem para o Bruno.
E outra coisa, né, que eu não falei lá no início, mas hoje em dia a QCD na rede, ela está nos livros-texto, tem vários livros-texto de TQC que incluem um pouquinho de rede, tem vários livros-texto de QCD na rede hoje em dia, tem meia dúzia, né, e o mais recente deles é um que a gente tem feito, inclusive, leitura, né, em grupo, assim, é uma coisa, é bem acessível e dá para você praticamente aprender teoria quântica de campos já usando a formulação de rede. Então, como eu sabia, né, estava escrito lá a transformação de gauge para o campo A, eu traduzo como que fica a transformação de rede para o campo U, e eu vejo que é muito mais simples, né? E, em particular, qualquer percurso fechado vai ser invariante de gauge, porque eu tenho aqui o rabinho, aquele elefante pega o rabinho, a tromba pega o rabinho da frente e tal, e eles vão se cancelando aqui, porque eu vou ter esse Gzinho pertence ao grupo, então ele, dagger, com ele da identidade, e o próximo que viria aqui é o desse daqui, né, o do x mais mi, no quadradinho mi é a direção, né, e então tudo que for variável invariante de gauge são circuitos fechados. Deixa eu só ver como é que está o tempo aqui. Está indo muito devagar. E eu associo esse Azinho, né, com o beta. O beta vai fazer o papel do acoplamento Baire, quando se eu estivesse comparando com outras formulações. Tá? Então, é isso que vai me dizer se eu estou próximo do contínuo ou não. Eu tenho como associar. Deixa eu ir um pouquinho mais rápido. Naquele artigo lá do Wilson, que eu recomendo para vocês lerem, é muito transparente, é muito fácil de ver que ele escolhe um observável, né, digamos, que aí a gente chama de observáveis, as coisas que vão ser depois estudadas na simulação são medidas, né, e a gente vai fazer medidas de observáveis, como se fosse experimental. Ele escolhe um retângulo, né, que tem uma direção que eu chamo de temporal, a outra é espacial, e o retângulo tem a área do retângulo, é o R vezes T, seria, né, e o perímetro seria somar ele inteiro, e ele mostra, né, que o comportamento desse retângulo é uma coisa tipo lei de área. A lei de área, essa mesma grandeza aqui, eu posso associar com criação e depois evolução e aniquilação num quark e antiquark infinitamente pesados, né? Isso daqui eu posso depois olhar e ver que se realmente eu tenho essa comportamento, eu tenho aquele potencial, está ligado ao potencial de interação, eu tenho um crescimento linear, ou seja, eu tenho uma constantezinha que vai fazer o papel de uma não é da mola, porque não é uma mola, crescimento linear é uma constante da corda. Então, isso aqui eu chamo de tensão da corda, né? E ele demonstra, então, confinamento. Tá? O confinamento que ele demonstra é para essa coisa que está associada com espaçamento de rede pequeno. Então, beta pequeno, e o beta chama beta porque é o análogo da 1 sobre kT da termodinâmica, então é uma expansão de altas temperaturas. Eu olho estruturas como se fossem... enfim, quem já fez expansão de alta temperatura, como o Dan Diesel, por exemplo, você olha os diagramas mais importantes, e eu consigo fazer, com essa tiling, olhar para azulejar essa grandeza, esse retângulo aí, que é o loop de Wilson, né, e demonstrar a lei de área. Mas isso é feito para pequena beta, significa que o A é grande, ou é finito, aquele Azinho. Então, isso não é o limite do contínuo. Então, eu teria que continuar fazendo isso e levar até beta grande, que é uma coisa que o pessoal de expansão de altas temperaturas faz. Começa-se temperatura alta e você consegue trazer até a temperatura crítica e tirar grandezas, né, de interesses, pontos críticos, etc. Para QCD, a expansão de acoplamento forte, né, porque esse beta está ligado com o acoplamento Baire, ela é mal definida. Tá? Então, resta o caminho de voltar lá e falar, bom, mas então você transformou num modelo de mecânica estatística clássica, o modelo de mecânica estatística clássica é abordável por meio de simulações numéricas. Tá? Então, agora eu vou passar a falar um pouco das simulações numéricas. Eu estou achando
eu estou um pouco devagar, mas aí vocês me falam, quando der mais 10 minutos, o Antônio grita aí e me fala o que prefere que eu faça. Tá? Então, assim, para ser, eu acho, né, para ter bastante clareza, eu não fiz nada até agora, eu simplesmente escrevi um peso de Boltzmann, né? Se você for lembrar, eu tenho as variáveis que são os U's, que são os links, elas são, depois lá, tudo bem, é um grupo, né, mas é muito simples de eu fazer o paralelo disso com um spin, por exemplo. Eu consigo amostrar, eu gero. Quem já fez uma simulação de Monte Carlo do modelo de Ising é uma coisa muito parecida, né? Tem, lógico, um pouco mais complicado, mais grau de liberdade, mas as variáveis fermiônicas deve ser muito complicado fazer. Né? Então, eu tenho essas duas alternativas. Eu posso olhar as variáveis fermiônicas, como são números de Grassmann, fazer uma integração e transformar isso aqui num determinante, o determinante fermiônico, esse K, que aí só vai depender dos U's, né? E aí eu fico com um peso de Boltzmann meio estranho, que ele é uma parte exponencial e uma parte tem esse determinante. Isso é o que é feito hoje em dia, você faz, é o que chama QCD completa. Você faz simulação num peso que é dado por esses dois pedaços aqui. Ou, o que é mais antigo, né, eu poderia, eu não coloquei aqui, mas eu poderia simplesmente fazer só a parte exponencial e falar, não, eu vou ignorar, eu coloco aqui esse determinante. O que isso significa? Isso é o equivalente a desacoplar os férmions. Eu não tenho, a parte de férmions, não quer dizer que eu não vou ser totalmente dinâmica. A dinâmica de gluons está toda incluída, eu vou ter todos os diagramas só de gluons, aqueles mais complicados que a gente acredita que devem ser os mais relevantes, e de fato você vê no final que são. Esses eu não vou ter, mas esses eu vou ter. Eu não vou ter criações de pares quark anti-quark durante a simulação. Tá? Não quer dizer que depois, quando eu vou medir os observáveis, eu não possa fazer uma coisa meio mista que considere os campos de quarks. Tá? Então, não tem campo de quark, se eu quiser, eu coloco isso aqui igual a 1, e aí fica muito simples, eu estou usando isso como um exemplo mais simples, então aqui eu teria o peso de Boltzmann, se isso aqui fosse igual a 1. E aí, como que é uma simulação, eu vou simplesmente achar um método brilhante, e tem, de escolher campos né, os links, esses campos de gauge, eu vou escolher com a distribuição de probabilidade perfeita, dada pelo peso de Boltzmann, que é o peso da integral de Feynman, e tendo esses, alguns desses, né, deve ser possível, eu pego, em vez de fazer a integral inteira, porque a integral que eu tinha que calcular, isso aqui é uma função de partição, mas tudo que eu for calcular, quando eu for fazer aquele correlatores dos campos de férmions para obter as massas dos estados ligados, vai ser coisa desse tipo, né? Então, usando a função de partição em si, eu não vou calcular nunca, mas uma média de operadores é fazer a integral nos campos o valor do operador para essa configuração vezes, né, a probabilidade. Se eu já gerar com a probabilidade certa, eu só preciso fazer a média deles. Então, eu gerei lá 100 configurações, né, com o peso estatístico correto, calculei o meu operador, por exemplo, o retângulo lá de Wilson para essas 100 e tirei a média. Tá? Então, no mundo ideal, eu fiz isso muito bem feito, essas amostras que eu gerei são independentes e pronto. Então, eu tenho uma dicasinha, né, porque isso vai com o teorema central do limite. Eu precisaria ter, se eu quiser 1% de erro, se eu fizer isso que eu falei que são 100 configurações, eu vou ter um erro ruim de 10%, mas se eu quiser um erro bonitão, né, de 1%, eu tenho que fazer 10 mil. Se eu fizer 10 mil gerações dessas configurações, eu vou ter uma coisa, porque vai com 1 sobre a raiz do número de amostras, né? Então, é isso, na verdade, o que eu tenho é uma integral é uma coisa determinística, mas, como é uma integral num número enorme de dimensões, e fica aqui essa pergunta para vocês, uma provocação, né? Quantas dimensões eu tenho? Né? São 4, são as dimensões da rede? Não. A resposta é não. Estou integrando nos graus de liberdade. Então, quantos graus de liberdade que eu tenho para uma rede aí, sei lá, 10 por 10 por 10 por 10 por 10, por um campo de gauge, ou mesmo para o modelo de Ising. Então, o número de dimensões é absurdo, e o único jeito de fazer é dessa forma aí, jogando dados, né, jogando números aleatórios e depois tomando a média. O único jeito de fazer sem fazer maiores aproximações. Então, a única aproximação que eu fiz até agora foi regularizar
e depois eu tenho que me preocupar com isso. Então, estou fazendo a mesma coisa que eu faria se eu estivesse fazendo um cálculo perturbativo. Tá? Então, aqui eu tenho coisas que são talvez um pouco filosóficas até, né? O que é o espírito de fazer uma simulação numérica. Como assim você está fazendo uma coisa teórica, mas você tem números aleatórios? Isso significa que o meu resultado é aproximado? Então, isso aqui é uma coisa, acho que muito importante, talvez, apesar de estar indo devagar, isso aqui é importante parar para pensar. Né? Então, o que eu estou fazendo quando eu gero essas médias estatísticas é que eu vou ter, acho que aqui tem, eu vou ter um resultado, né, que é a média, eu somei, então isso aqui eu gerei as amostras XI, peguei o meu observável, calculei para elas e tomei a média, e eu vou ter um erro. O erro eu sei, o erro é proporcional 1 sobre a RGN, eu consigo calcular, posso fazer o desvio padrão e etc. Então eu tenho uma noção, né, bastante exata do que eu calculei. Então, isso aqui, eu quero só que vocês concordem comigo, ou não, se alguém quiser depois falar. Isso é uma maneira exata de calcular uma integral, ou um valor de uma observável. Por quê? Eu fiz a distribuição de probabilidade exata, né? Vou mostrar com a distribuição de probabilidade exata, se o meu gerador de números aleatórios for bom, ou se o meu método não tiver nenhum bug e tal, eu gerei exata, e eu gerei um número suficiente para ter um erro, né, sei lá, grande ou pequeno que seja, então é um número exato com um erro, né, que é a mesma coisa que uma medida experimental. Uma medida experimental, por isso que eu tenho erro experimental. Então, nesse ponto, não tem nenhuma aproximação. Então, se eu pegasse uma mecânica estatística e fizesse essa simulação, então não é um método aproximado, é um método exato. Só que talvez você não goste de viver com erros, mas os experimentais vivem com erros, tá? E se você não gosta do erro, você pode aumentar esse N aqui muito, até ele ficar pequenininho. Na verdade, é um pouco pior, né? Quem sabe já usou, eu tenho métodos que são baseados em cadeia de Markov, eu não consigo fazer essa amostragem independentemente. O método de Metrópolis, por exemplo, que é o mais simples, ele vai envolver correlação. Então, preciso também tratar essa correlação. Em geral, significa que eu vou ter um peso, né, um pedágio que eu vou ter que pagar, e esse pedágio pode ficar ruim à medida que eu vou para redes maiores, etc. Enfim, tem esse problema do critical slowing down, que tem para mecânica estatística também, mas é uma coisa que eu vou depois saber tratar estatisticamente, eu vou dar uma resposta exata. Bom, então, isso aqui só para dar um resumão, né? O que eu faço? Eu faço essa amostragem, eu posso optar por fazer essa aproximação, isso é uma aproximação, tá? De falar, não, eu só estou calculando aqui, levando em conta que os férmions são muito pesados, eu não vou levar em conta a criação de loops, né, de quark-anti-quark, e então eu vou tomar esse determinante igual a 1, aí fica mais fácil, isso se chama Quant. A Quant foi o padrão até os anos 2000, a partir dos anos 2000 começou-se a investir bastante para fazer a simulação completa, né, full, que é um outro método de Monte Carlo que faz a amostragem ao mesmo tempo levando em conta o peso exponencial e esse peso, né, esse determinante, muito mais pesado, centenas de vezes mais pesado, mas os computadores também ficaram muito melhores. E o erro final da rede, então, assim, para quem já usou, principalmente em fenomenologia, né? Ah, mas tinham dado um erro, depois o erro mudou, né? O que aconteceu? Então, o erro de uma dada simulação é o erro de Monte Carlo, mas eu tenho que levar em conta erros sistemáticos. Então, eu tenho a extrapolação para o contínuo, eu tenho, depois, quando eu considero os quarks, né? Eu não consigo, em geral, calcular nas massas físicas, porque esse determinante, e ele aparece também quando eu faço o cálculo do propagador de quark, ele fica mal condicionado para massas de quark pequena, então você tem a extrapolação quiral, tem outras técnicas, né? E é difícil chegar no ponto, no limite do contínuo, porque, essencialmente, isso aqui é uma maneira fácil de eu entender, as grandezas relevantes, né, de distâncias vão para infinito, porque o limite do contínuo está associado com esse A que vai para zero, né? E eu vou ter que tratar com coisas que são o equivalente de fenômenos críticos de mecânica estatística, portanto, eu vou ter aquele fenômeno do critical slowing down. Enfim, tem várias coisas que eu preciso tomar cuidado, então, no final de uma simulação, de uma colaboração grande, aquele erro que está ali, ele tem que incluir tudo.
Então, se o trabalho foi feito de maneira bem rigorosa, esse erro talvez seja grande, eles vão tentando diminuir. Hoje em dia, esses erros, mesmo levando em conta todas as possíveis variações, esse método, né, da amostragem do Monte Carlo híbrido, do início ele era feito também com um certo erro, né, com certas aproximações, enfim. E esses erros foram diminuindo muito ao longo dos anos, mas, então não é simplesmente, cada simulação em si, com 10 mil vai ter um erro pequeno, mas depois eu tenho um erro sistemático. Isso aqui é um guia, digamos, uma receita de bolo, sei lá, de como que eu extraio massas. Então, a massa de um estado ligado, por exemplo, mas eu acho que, eu não vou por todos os passos, mas é importante lembrar como que a gente faz isso. Do mesmo jeito que eu tenho, né, um propagador vai ter uma evolução temporal, aqui eu vou conseguir fazer uma correlação dos propagadores dos quarks. Os propagadores dos quarks, mesmo que eu não tenha incluído o determinante na simulação, mesmo assim eu ainda posso depois fazer, inverter o determinante colocando uma certa massa, a massa que eu quiser. Não vou provavelmente conseguir fazer com a massa física, mas eu posso fazer essa inversão, e vou conseguir obter os propagadores, aqui, né, já contraído, quark antiquark, para descrever estados ligados. Como que eu monto estados ligados, usando o observável aqui é uma função de onda, digamos, esse gama pode ser uma partícula. Se for fazer o pion, por exemplo, que é o mais simples, eu colocaria aqui um meson pseudoescalar, coloco o gama 5, eu construo essas funções de onda, faço a correlação temporal, seria, delas, e calculo como que isso decai, porque aí, em vez de ter uma evolução com I, né, energia, eu vou ter uma coisa que decai, e aí eu olho simplesmente um plot, né, um gráfico desse correlator, o tempo aqui, eu escolho uma das direções. É muito comum essa direção que eu vou chamar de temporal, eu fazer ela mais comprida, então a rede tinha, sei lá, 64 pontos hoje em dia, e uma mais comprida 128 para eu poder ver mais pontos de decaimento, né? E ver quando que eu tenho para extrair, vou ter estados, os estados excitados vão estar todos emaranhados aqui, como que eu faço para desemaranhar e tirar a massa dos estados ligados, e depois ainda ter certeza que eu estou fazendo a aproximação, a extrapolação para o limite do contínuo, ou que eu sei que com esse valor do parâmetro de rede eu consigo traduzir para unidades físicas. Tá? Então, isso aqui é a receita, mas é importante, eu acho, aqui olhar que eu estou construindo estados ligados com uma certa propriedade, né, com números quânticos que eu quiser. Então, eu posso construir um próton aqui, com 3, e eu vou depois ver se isso tem um sinal bonito, se eu consigo extrair as massas. Tá? Então, é nesse sentido que eu tenho poder preditivo. Você me fala o que você está procurando, que é um glue ball, monta lá e fala qual que é a massa que dá. Tá? Então, é uma maneira de calcular o espectro da QCD, uma maneira muito trabalhosa, mas que deu ótimos resultados. Isso aqui tem alguns comentários um pouco mais técnicos, né, dessa coisa que o quark de valência e o quark do mar de quarks podem ser não necessariamente a mesma coisa. Então, se eu estiver fazendo uma simulação com essa aproximação quântica, o mar de quarks não existe, eles têm massa infinita, e eu só vou ter os de valência, que são depois esses que eu ponho para montar as funções de onda e calcular. Então, eu consigo calcular a massa do próton mesmo na simulação em que eu falei que as massas dos quarks eram infinitas, mas era infinita para a evolução, né, para a dinâmica, mas depois eu calculo a massa do próton. Tá? O Leandro, que eu vi que ele se conectou aí para assistir, ele calculou a massa do próton na tese dele no ano passado. Então, com a aproximação quântica, né, e foi uma tese de mestrado. Então, hoje em dia, é possível, né, virou uma coisa possível. Eu quero dar esse contexto porque em 1983, sei lá, foi a primeira vez que esse Michael Kreutz, ele resolveu fazer, né, essa empreitada de colocar uma coisa que era mecânica estatística, de fazer um Monte Carlo para tirar ali não massas, mas propriedades. Por exemplo, ver se essa lei de área que o Wilson tinha feito
analiticamente, né, na aproximação mais baixa do acoplamento forte, se ele conseguia fazer isso para o espaçamento de rede indo cada vez menor, para ver se o confinamento sobrevive ao limite do contínuo. Isso daí nos anos 80. Tá? Então, ele disse isso aqui, era uma comemoração dos 50 anos do algoritmo de Metrópolis, se não me engano, que foi uma época perfeita, porque ao mesmo tempo que, sei lá, Wilson percebeu que não dava para fazer analiticamente, começou a ficar viável fazer coisas em computadores cada vez mais rápido. Então, ele fala que foi uma época discretamente, né, discreetly, fazendo o sistema ficar discreto, então com discriminação. Né? Então, foi uma época boa, e isso daqui é da minha época, tá? Para falar para vocês, os que são estudantes hoje em dia, os meus estudantes que talvez estejam assistindo, nos anos 90, isso aqui é muito no final dos anos 90, isso aqui já era assim uma nova era, né? Era muito mal vista aquecer na rede, os resultados eram levados muito pouco a sério. As pessoas que participavam de conferências, como eu vinha de uma coisa que era mais teórica, meu doutorado tinha sido mais em mecânica estatística, entendeu? De campo, etc., e só fui fazer fenomenologia no pós-doc, eu não tive isso muito quando eu era aluna, mas era muito humilhante, porque eles falavam, não, mas seus erros são de 10%. Então, juntando erros sistemáticos, 10%. A sua massa do próton está 10%, 20% longe do valor, você tem um erro enorme, essas barras de erro enorme, isso daí não é teoria, ou não é aceitável, não é confiável, não é útil, né? Quando em 2000 foi feito um esforço enorme de uma colaboração japonesa, eles fizeram o melhor tratamento de erros sistemáticos, foi a primeira vez que foi feito um estudo sério, né, levando em conta, mas na verdade aqui ainda podia ter sido feito com ações melhoradas, que eu me lembro, não era, mas com computadores muito, muito pesados e tal, para fazer digamos, um diagnóstico de onde que poderia estar errado o espectro, né, dos hadrons leves, e você vê aqui a massa do núcleon, né, que é o próton e o nêutron, porque não levando em conta a carga elétrica, estava fora aqui, isso era usando a aproximação quente. Né? Então, o que era, assim, mas é impressionante que você tenha esses outros aqui batendo, né, dos hadrons leves, mas ainda era uma coisa que não dava para ficar orgulhoso, não dava para ficar muito confiante nessa área de pesquisa quando eu terminei meu doutorado. E na época, né, 1999, gente com visão mais profunda, como o Wilczek, antes dele ser prêmio Nobel, fez até um poeminha, que foi publicado na Physics Today, para defender a área. Tá? Então, assim, por que você tem preconceito contra simulações? Você não usa aviação? Os aviões são feitos por simulação. E a quebra espontânea da simetria quiral é uma coisa que você vê muito facilmente em simulação, então isso aí não é uma coincidência. Ele era um grande defensor. E isso daqui, né, como que você vai ter preconceito contra números? Então, it's silly to avert your eyes after 10 to the 18th floating point multiplies. Isso era pendurado, esse pós-doc que eu fiz na Alemanha, que o Antônio estava mencionando, em Bielefeld. O nosso chefe do grupo tinha pendurado isso na parede. Então, assim, era um momento de você ter fé. E, ó, 2008, né, usando aqui todos os recursos, fazendo os quarks dinâmicos, levando em conta, eu não tive tempo de explicar aqui, mas você tem que pôr uns inputs, né, usando vários inputs e não tem variação, ou seja, nenhum erro sistemático, só esses erros que estão aqui, você tem a massa do núcleo realmente com uma precisão, sei lá, não experimental ainda, mas muito boa. 2008 foi usado para a nossa comunidade, né, como isso aqui é um breakthrough, e eles foram muito espertos, esse grupo, e eles publicaram na Science e tal, e na época saiu nos jornais, eles tiveram esse bom senso aí de fazer uma boa propaganda, e saía, físicos demonstram que Einstein estava correto, porque afinal de contas, né, se a gente é 98% gluons, né, a massa do universo visível vem da energia, então massa é equivalente de massa da energia. Então, eu acho que o meu tempo aqui já deu, eu vou passar aí bem mais rápido, a não ser que o Antônio tenha alguma coisa a me dizer,
eu não cheguei nem a dizer o trabalho do grupo, nem nada, mas eu acho que é como a QCD na rede foi ficando mais bem aceita, robusta. Então, hoje em dia, né, isso aí que eu mostrei é de 2008, tá? Porque foi um marco, né? De lá para cá, coisas foram ficando... Outros marcos vieram, por exemplo, em 2015, levar em conta os efeitos da QED e a diferença de massa do próton e do nêutron. Né? Então, em 2015, feito isso, hoje em dia, grande parte do trabalho ainda é espectroscopia, os hadrons pesados são especialmente desafiadores, porque isso é uma coisa que deve ficar clara, né? Ao mesmo tempo que para eu considerar massas maiores, eu tenho que fazer, entrar na minha rede energias maiores. Então, o corte tem que ir, o Azinho, né, tem que ir bem pequeno para eu poder sobre esse Azinho ser um momento bem grande para descrever energias maiores, e ao mesmo tempo a rede tem que ser grande, a rede tem que ter alguns Fermi para eu poder falar de coisas hadrônicas. Então isso daí ainda o charm hoje em dia já dá para fazer cálculos considerando o charm dinâmico, mas o B dinâmico não, e a física do B é uma coisa muito importante para estudar os limites do modelo padrão, então isso é uma coisa que ocupa bastante a comunidade. E aquilo que é a intenção original do Wilson, que era explicar o confinamento, né, aquele surgimento da lei de área, etc., ainda dá para se dizer que a gente não tem uma verdadeira explicação, e se tivesse, ganhava $1 milhão, como você sabe, que é o prêmio do Instituto Clay. Então, eu vou... isso aqui é como se fosse uma filosofar um pouco sobre o que é fazer espectroscopia, né? Uma frase que eu acho bonita do Neyman, que foi um dos introdutores do Eightfold Way, que ele fala que, na verdade, é fazer música, né? Porque a música também é um sistema quantizado, enfim, olhar séries. Então, a gente não pode dizer que a gente entende o confinamento, mas a gente vê o confinamento, isso já são simulações antigas até, vê o crescimento linear do potencial interquark, vê os tubos de fluxo, inclusive por próton, né? Vê a quebra da corda, então você vê o confinamento, we know what it looks like, mas você consegue entender o que desengatilha, o que é a causa do confinamento. Então, se você tiver uma descrição que explique, né, que você cria um gap de massa, que você não tem campos de cor livres na QCD, você liga para esse pessoal aqui e ganha um prêmio do milênio, que é $1 milhão, tá? E a QCD na rede, obviamente, não vai ser elegível para ter um prêmio matemático, mas pode dar insight de explicar de onde vem explicar essa criação do gap de massa. Então, eu não sei, Antônio, você quer dizer alguma coisa? Vocês estão aí ainda? Fica à vontade para falar mais tempo. Eu uso mais uns 10 minutos? O que você achar necessário. Tá legal. Obrigada. Então, várias vezes eu fiz seminários, né, inclusive na UERJ, numa escola da pós, em que eu foco bastante nessa parte. Eu acho que tem um trabalho muito importante da comunidade do Rio de Janeiro, de teoria de campos, que estuda esses cenários de confinamento. É uma coisa bastante mais teórica do que essas coisas que eu falei, que são a importância da QCD na rede, talvez, para a fenomenologia. Por outro lado, tem menos grupos, e foi uma coisa que a gente viu que a gente podia fazer quando a gente veio para o Brasil de forma consciente, né? Porque as máquinas que a gente podia ter com o dinheiro da FAPESP, elas eram boas, assim, não comparáveis a pessoa que fazia espectroscopia e comparava com dados experimentais. A gente para projeto, né? A gente continuou tendo colaborações com os grupos que a gente tinha tido contato antes, mas foi uma coisa que a gente conseguiu fazer. Então, digamos que o nosso projeto Tupiniquim foi todo baseado em cenários de confinamento. Então, como que você explica, a partir dos graus de liberdade fundamental, dos campos, sei lá, o campo de gluon, né, que é a coisa mais fundamental que eu tenho na teoria de Gage, ele deve me dar, o propagador desse campo deve me dar uma indicação de onde que vem o confinamento. Então, até o final dos anos 70, tinha uma esperança de que o propagador do gluon deveria ser. Você tem uma coisa que no limite infravermelho ela diverge, você fala que ela é fortalecida, né? Não é a linguagem, eu vou fortalecer, do que muita gente usa hoje em dia, mas assim, fortalecido, né? Ele tem uma resposta muito forte ao limite infravermelho. Se eu tivesse uma coisa desse tipo, eu conseguiria demonstrar, né, um crescimento linear do potencial. Isso não foi observado, e só o único jeito de eu ver isso de primeiras princípios é fazer simulação, no início dos anos 90, metade dos anos 90,
o Atílio fazia doutorado na época, estudou isso, não tem essa divergência. Então, um outro cenário, que é mais ou menos da mesma época, que ficou muito mais interessante, que não precisa dessa divergência, pelo contrário, é baseado na divergência do propagador do Ghost, que quem não sabe que tem uns slides mais para frente, mas é uma partícula bem menos, digamos, óbvia, né? Bem menos familiar, mas é uma maneira de você fazer um estudo não perturbativo muito importante, porque eu vou fazer a fixação de gauge, eu vou lidar com restrições ao tipo de configurações de gauge que eu estudo, e vai aparecer o operador de Fadeev-Popov, que vem da técnica para fazer esse estudo, e vai aparecer o propagador do Gauss. Então, esse cenário de Gribov-Zanziger é baseado em explicar indiretamente, eu posso fazer isso para o gauge de Coulomb, explicar o confinamento em termos de potencial linear, usando, né, se eu conseguir mostrar que o Ghost é fortalecido, eu tenho uma aplicação, digamos, intuitiva, geométrica, teórica, matemática, para o confinamento, né? E, portanto, depois eu vou ter insights, eu vou poder relacionar também com a quebra espontânea de simetria quiral, que é uma coisa que eu deveria ser capaz de relacionar as duas coisas, explicar a geração da massa dos radars. Então, esse estudo dos propagadores de Bloom e de Gauss, que é feito em um gauge fixo, em geral gauge covariante, no gauge de Landau, é o que a gente se especializa em fazer. Então, quem tiver mais dúvidas, quiser mais detalhes, tem apresentações mais detalhadas. E, assim, o curtinho o propagador do Bloom não tem isso aqui tem a ver com as cópias de Gribov, com a definição do operador de Fadeev-Popov, como que eu faço essa fixação na rede, né? Como que eu verifico se o gauge está fixo, e como que eu defino e como que eu estudo, como que eu meço, né? O propagador do Gauss está ligado com o inverso desse desse operador de Fadeev-Popov. Tá? Então, as regiões do espaço de configuração, isso é muito importante, o primeiro horizonte de Gribov, que é onde o propagador eu faço ele ser positivamente definido. Então, primeiro, alto valor menor, alto valor não nulo, quando ele estiver indo para zero, isso eu defino como o primeiro horizonte de Gribov, a região de Gribov, e é lá que eu vou trabalhar, e a minha fixação de gauge da rede já faz isso automático, estou sempre dentro desse horizonte. O fortalecimento do propagador do Gauss tem a ver com, à medida que eu vou para volumes de rede cada vez maiores, os meus pontos, né? Os meus pontos é o quê, né? É a configuração de gauge que o meu processo de Monte Carlo está selecionando, ou seja, típicas, né? Configurações representativas, configurações que têm um peso apreciável de Boltzmann para serem selecionadas pelo meu algoritmo, elas vão se colocar no espaço de configurações cada vez mais próximo da borda dessa região de Gribov. Será que isso é só um argumento, né, geométrico? Será que eu consigo ver isso na prática? Na prática eu consigo ver isso de forma simples, porque eu calculo, né, esses alto valor menor, alto valor não nulo, eu chamo aqui de lambda min, eu vejo que ele está indo para zero, então isso é uma coisa que já faz uns 20 anos, ou um pouco menos, que tem esses resultados, mas não é suficiente, eu quero ver como que isso está ligado com o fortalecimento do Ghost, e, de novo, spoiler, né, seria tudo explicado, o confinamento por Ghost, tem o Ghost do Pac-Man, mas isso também não é observado, então o fortalecimento do Ghost também não foi observado em simulações. Tá, então, a má notícia é que o Bloom não é fortalecido, em compensação, o Ghost também não é fortalecido, ou seja, esse cenário que tinha mais chance de descrever o confinamento, ele não é, ou pelo menos não é 100% a explicação que eu estava procurando, mas, assim, quando você vai, depois eu vou agora já, então, passar por isso aqui e mostrar resultado. Então, o propagador do Bloom no limite infravermelho, isso aqui é 4 dimensões, eu posso até ir para 3 dimensões, pior ainda, então ele deveria divergir, não é. No cenário de Gribov-Zanziger, ele é previsto que ele vá para zero, porque ele não é importante que ele tenha divergência, ele não vai para zero, mas ele tem isso aqui, e é compatível também, porque ele tem violação da positividade por reflexão, mas, e tem efeitos de volume terríveis, isso aqui é só para mostrar, tá? Essas simulações são meio antigas, e é feito para a dimensão 3, mas 140 ao cubo, para uma teoria de gauge, é bastante, tá?
São umas simulações antigas, sei lá, mais de 10 anos atrás, mas é muito esforço para mostrar que realmente tem uma caída, mas não vai para zero, mas certamente não diverge. E o trabalhador do gosto não é fortalecido, ele vai para um platô aqui, isso aqui já ele multiplicado por p quadrado, ele não vai nem com 1 sobre p quadrado, ele vai provavelmente um comportamento logarítmico, mas ele tem uma grande subida na região que seria a escala hadrônica. Tá? Então, ao redor de 1 GeV, ele tem uma resposta grande. Então, alguma parte da descrição do cenário deve estar funcionando, mas a gente quer entender não seja interessante, eu quero ver como que é a localização das configurações de gauge selecionadas em relação a essa fronteira da região de Gribov. Tá? Então, isso seria ir além. Isso aí é impensável fazer perturbativamente. Então, o propagador do Ghost ser fortalecido e tal, eu consigo imaginar fazer estudos, mas talvez eu estou fazendo uma pergunta perturbativa para ser respondida por um método, uma pergunta que não é de primeiros princípios, uma pergunta que não é de rede, né, para ser respondida pela teoria na rede em que eu trabalho diretamente, eu tenho acesso às configurações. Então, isso é mais ou menos, eu acho, uma ideia que eu gostaria que ficasse, né, do tipo de coisa que a gente tem acesso, que tem capacidade, condição de fazer, que ninguém pensou em fazer, e a gente também não, é uma coisa de alguns anos atrás. Tá? Então, descobrir mais coisas sobre a região, a geometria dessa região de Gribov. E, então, é isso. A mensagem, né, essa coisa que a gente tem feito, ou tem planos de fazer mais, além de considerar as configurações que foram selecionadas nesse processo, o processo chama termalização, né, fazer a seleção de links pelo método de Monte Carlo, visitar configurações da vizinhança. Aí eu não vou falar muito mais do que isso. Essa é a primeira ideia. A segunda foi uma coisa que a gente fez também uns anos atrás, que é usar propriedades da rede. Quando você faz a seleção dos campos de gauge, depois você vai em cima disso fazer a fixação de gauge, você pode pensar nos campos que já estão fixos, naqueles os links, como um potencial, né? E se eu fizer cópias, eu posso fazer isso ser um potencial periódico e posso usar um resultado de matéria condensada, que é o teorema de Bloch. E como eu tenho que fazer sempre esses dois passos, né, termalização, que é selecionar os links, e depois fixação de gauge, os dois passos têm efeitos diferentes. Os efeitos horríveis de volume, que o volume tem que ser enorme, eles não necessariamente estão para os dois passos. Isso a gente demonstrou e fez, é muito interessante. Então, isso aqui é cruzando o horizonte, é só uma imagem, né? O horizonte é aquela coisa que você não pode cruzar, mas a gente cruzou, sabe cruzar. Então, isso aqui é uma piada. O horizonte é aquela coisa que quanto mais você se aproxima dele, mais ele foge, tá? Esse aqui seria censurado hoje em dia. Mas essa ideia de como que você cruza o horizonte, quando você está já numa rede grande, você já está próximo do horizonte, você mede esse lambda mínimo, você pode fazer de forma que eu veja exatamente onde que ele cruza para zero, esticando as configurações que foram geradas. A gente fez esse estudo, eu não vou aqui perder tempo, mas a gente descobriu coisas interessantes que não eram esperadas. Então, esse alto valor, ele não contém muita informação, digamos assim. Tá? O comportamento do menor alto valor não zero, quando eu vou com o volume, ele é praticamente com 1 sobre o volume ao quadrado, que é o comportamento dos autovalores do Laplaciano, né? Que é o momento ao quadrado. Tá? O que realmente é não trivial, que vem do fato de eu ter um operador, que o Faddeev-Popov tem uma parte que é Laplaciana e mais uma outra parte, né, que é a contribuição não perturbativa, o principal efeito vai ser nos autovetores. Né? Então, isso é coisas que a gente tem estudado, tem plano de estudar melhor, é um resultado de 2013, teve o Nelson, que terminou o mestrado dele no ano passado, fez a tese sobre isso, a gente espera ter resultados publicados em breve. E trabalhos com outros gauges, essa utilização desse resultado de matéria condensada, tudo que é de matéria condensada vai para o PRL, a gente conseguiu esse
chamar atenção, né? É muito interessante para ir para redes maiores, também fizemos esse primeiro estudo e não aplicamos muito. Aqui eu estou colocando, essas são as conclusões dos estudos, tá? Depois, com calma, quem quiser olhar. Mas, assim, estamos buscando novas maneiras de usar o método, que é lidar com os campos de gauge, ter os campos de gauge para pegar com a mão, por assim dizer, e fazer perguntas que vão além das perguntas que normalmente são feitas, que é calcule correlatores, extraia massas, ou então olhe comportamento de propagadores. A gente está fazendo perguntas um pouquinho mais ousadas, né, que tem a ver com onde que estão essas configurações representativas e como que a gente pode usar truques, né, por exemplo, criar uma estrutura artificial e fazer réplicas da rede para criar uma rede grande só para a parte de fixação de gauge e usar um resultado que já vem pronto, né, que é desse teorema de Bloch. Então, com uma simulação bem menor, obter um propagador por uma rede 10 vezes maior, o lado. Tá? Bom, a minha verdadeira conclusão, isso aqui eu não espero que eu não dê detalhe suficiente para fazer sentido o que está escrito aqui nesse 1.2, é que vocês devem se interessar, é uma área de pesquisa cada vez mais gratificante, né? Até em níveis de os computadores que hoje em dia você consegue fazer coisas, por exemplo, o Leandro está aí, ou talvez ainda, não sei se ele foi almoçar, mas ele calculou a massa do próton usando computadores, né? Ele usou uma cloud, mas não são supercomputadores hoje em dia. E o principal trabalho é teórico, não é como é que fala, musculação, de ter computadores potentíssimos. Eu quero deixar aqui o Mike Kreutz, que é aquele que primeiro fez as simulações nos anos 80 e etc., é uma referência para a área, tanto quanto eu saiba, não está perto de se aposentar ainda, é mais ou menos a idade do Zwanziger, né? E ele é uma pessoa muito inspiradora, e até hoje, se vocês quiserem saber sobre as conferências Lattes, sobre o que está acontecendo, tem esse latticesguy.net, que é o site dele, tem esse blog Vida na Rede, que só dá o que está acontecendo nas conferências. A conferência desse ano foi cancelada, no ano que vem vai acontecer. Ela foi transferida, eu acredito, para 2022. Então, ano que vem nos Estados Unidos, essa que era para ser na Alemanha vai ser em 2022. E tem a seção do archive só de papers de QCD na rede. E, o nosso grupo, então começamos, né, muito pequenos, eu e o Atílio. Aqui ele está com essa máquina mais recente que a gente colocou lá em São Carlos, é uma farm de GPUs, né, que faz a computação em placa gráfica. E isso aqui foi no ano passado, tá? Então, já que o William terminou o doutorado, o Nelson terminou o mestrado, o William está na Unicamp, o Nelson está em Edimburgo e o Leandro está na USP, terminou o mestrado. E aí tem o Léo, o Jesuel e o Matheus que estão fazendo doutorado. Então, apesar de ter sido muito difícil no início, agora nós somos uma pequena aldeia de irredutíveis são carlenses. E acho que eu finalmente tenho uns abraços. Então, não foi fácil criar uma colaboração de QCD na rede no Brasil. O nosso grupo tem se especializado nessa parte conceitual do comportamento infravermelho de propagadores, mantendo contato com colaborações do exterior. Um projeto que, infelizmente, era para ter saído resultado em junho, era um diploma da gente poder usar configurações, porque uma vez que você tem esses estudos de propagadores para aproximação quântica, que é o que a gente usa, né, você consegue, com os mesmos programas, fazer medidas em configurações completas, mas quem tem, em geral, são essas grandes colaborações, da gente conjuntamente analisar com as nossas técnicas para tirar o comportamento da constante de acoplamento running, que é uma coisa de interesse fenomenológico. Então, não sei se esse projeto vai ter alguma outra maneira da gente fazer um projeto FAPES, alguma coisa. Nessa linha aí não saiu resposta, tá? Então, vamos continuar conversando. Eu agradeço imensamente. Desculpe, porque eu falei, né, que era ruim passar de 1 hora e eu passei. A gente não começou bem na hora, mas eu passei certamente. Me desculpa, Antônio. Imagina, Tereza. Obrigado pela apresentação. Eu convido todo mundo a abrir o microfone para a gente agradecer a Tereza pela ótima apresentação. Obrigada.
vendo aqui no chat, o Nelson foi embora quando deu meio-dia. Tá. Eu acredito que como está muito tarde, né, inclusive as perguntas, as pessoas vão talvez preferir almoçar do que fazer, mas eu fico à disposição. Eu acho que foi gravado, né? E lá no YouTube dá para pôr também comentários, né? Sim, está tudo gravado da apresentação, e, claro, no YouTube você pode colocar comentários e, nesse caso, a gente pode encaminhar para você. Mas, enfim, eu convido as pessoas a fazerem perguntas agora, caso queiram. Eu tenho uma pergunta. Então, pode fazer, Rodrigo. Bom, Tereza, obrigado pelo seminário, muito bom. Foi bem panorâmico dentro da QCD na rede, e acho que justamente por isso a minha pergunta sai da QCD na rede. Eu queria saber se na área de rede em geral, quais são outras teorias que são utilizadas na rede, e que, assim, ou outros problemas que o pessoal ataca utilizando a rede. Assim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim. A sua pergunta é ótima, né? Inclusive, eu deveria ter falado isso, eu não falei antes. A gente fala QCD na rede, teoria de gate na rede, Young Mills, teoria... Na verdade, isso daí é desmerecer a ferramenta, porque o que, de fato, a gente está introduzindo ou está considerando é uma maneira não perturbativa, né, de considerar teorias fortemente interagentes. Então, se você tiver teorias além do modelo padrão, que muitas vezes, né, o que norteia novas teorias é o fato delas terem que ser perturbativas, porque senão não vou poder fazer previsões, né? Então, isso aí não... Então, o que seria... Mas eu não trabalho com isso, mas é uma coisa muito interessante. Muitas pessoas mais jovens têm interesse nisso hoje em dia. Teorias além do modelo padrão na rede, e então agora vai dar para fazer uma propaganda, graças ao Rodrigo. A gente está organizando a SVECA de 2021, né? Com o Antônio e o Saulo, e foi convidada, né? A gente vai ter um curso de teorias de gate na rede, teorias além do modelo padrão na rede. Então, tem muita coisa que as pessoas consideram, tem bastante trabalho, inclusive gravitação quântica, era comum ter um toque de revisão nas conferências de Lattes. Eu, infelizmente, não tenho muito conhecimento do que está sendo feito, mas vai ser um evento totalmente online, né? E a Ana Hasenfratz, que é uma expert que trabalha com isso desde o início, uma pessoa assim super, acho, um trabalho muito interessante, vai fazer um curso introdutório, né, um pouquinho falando sobre rede, né, mas eu acho que e mostrando o tipo de teorias além do modelo padrão que são estudados, o que você consegue fazer. A ideia é uma maneira não perturbativa de primeiros princípios de estudar teorias de campo. Mais detalhes eu não tenho. O que fez muito, que nas conferências fazia muito a UE, era um número grande de sabores, né? Essa coisa da janela conforme, tal, mas aí é uma maneira de você usar os programas que você já tem, só aumentar o número de férias, número de cores grande, né? Essas são as coisas que eu mais ou menos tenho visto, mas você pode fazer, partir da sua teoria do contínuo, discretizar, né? E fazer simulação. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Rodrigo e Tereza. O professor Vitor Lemes tem uma pergunta. Vitor, você pode abrir o microfone e a câmera, se puder, para a gente matar a saudade. A câmera? Se quiser. Eu abri a câmera, não sei, acho que não dá nem para me ver. Bom, mas, primeiro eu queria agradecer, né, o seminário, né, é sempre bom ver um seminário de rede, né, até porque meu conhecimento de rede, basicamente, é de assistir seminário, de ler alguma coisa do assunto da Tereza e do Atílio, então, se não tiver essa fonte, eu não vou aprender mesmo. Queria fazer uma pergunta que tem, na realidade, dois fatores aí. Um é a seguinte questão.
Recentemente está tendo muita, digamos assim, muita mídia essa questão do tal do computador quântico. E se eu não estiver enganado, posso estar muito enganado, mas parece que o computador da Google basicamente era uma rede de Ising, né? Uma rede de spin. Você mapeava problemas numa rede de Ising, uma coisa qualquer. E também é mecânica estatística, né? Esses tipos de computador, já tem alguém pensando em trabalhar com isso, para usar a bateria quântica de campo? E teria utilidade para poder melhorar, digamos assim, o espaçamento da rede, melhorar não só a velocidade de computação, mas poder fazer redes menores, alguma coisa assim do gênero? Eu, né, que um mapeamento desse tipo você consegue cobrir, porque o grande problema aí é a imensidão do espaço de configurações. Se você conseguir fazer a amostragem do mesmo jeito que se cada amostra custar um cálculo, né, certamente é uma grande evolução. Eu não sei, Vitor, o que você escuta, e também era comum ter uma palestra, né, plenária de como que está a computação quântica e tal, não muitas vezes teve, mas todo mundo que está nessa comunidade, de um jeito ou de outro, se interessa por computação. Muitos dos mais jovens, principalmente, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, eles acabam o doutorado e vão para IBM, vão para a NVIDIA, que é das placas de vídeo, e continuam muitas vezes até voltando a participar nas conferências, fazendo pesquisa. Uma das coisas que eles querem é testar problemas difíceis. Então, não me surpreende que o Google foi atrás do modelo de Ising, porque se eles querem ter um teste, né, da potência do método da máquina, eles procuram problemas difíceis. A amostragem estatística de uma coisa com muitos graus de liberdade, obviamente, deve ser, né, um dos problemas típicos, mas eu não sei de nada, e o que eu vejo de computação quântica é que está funcionando, mas ainda para problemas que não são os nossos problemas fatorar o número né? primo, né? Exatamente. Então eu não sei, mas talvez para o futuro seria, mas não muda o método, né? Só muda, talvez, como você falou, a eficiência, seria ótimo, mas eu não sei. Tá bom, obrigado. Obrigada eu pela pergunta. Oh, Silvio, em italiano. Ci vediamo. Acho que estamos muito além da hora do almoço, Antônio. Estou com vergonha. Obrigado, Vitor e Tereza. Né? Bom, se tiver mais alguma pergunta, vocês podem fazer, mas também, como eu falei, né, vocês podem sempre deixar o comentário com a pergunta no Até o Nelson, YouTube. olha só, tem overseas, desculpa. Sim. Eu vi ele entrando desde o começo. Mas, bom, como eu não vejo mais nenhuma pergunta aparecendo no chat... Eu quero fazer uma pergunta, Antônio, por favor. Sim, claro. Bom, primeiro, eu queria agradecer muito ao seminário da Tereza, foi extremamente claro e esclarecedor. Acho que a gente foi muito feliz para o primeiro seminário, para o inaugural do TQCBR, foi uma feliz escolha. E obrigado por aceitar o convite, né? E a minha pergunta é a seguinte, acho que ela é bem simples e ela tem um pouco a ver com o que você falou desde o início, sobre o processo de regularização que é feito na rede, e depois, é claro, a gente precisa de vez em quando comparar com resultados teóricos, por exemplo. E aí eu queria saber como é que funciona para garantir que os resultados são comparáveis devido à dependência da regularização, renormalização e tal. Provavelmente, assim, quando a gente faz um artigo, uma coisa, pode passar a impressão errada de que é uma coisa trivial isso. Porque uma resposta para a sua pergunta poderia ser tá tabelado, né? Então, como a figura, né, o parâmetro que realmente determina quão longe você está do contínuo é esse parâmetro beta, toda simulação que eu for fazer, o gráfico, provavelmente os gráficos que eu mostrei, lá em cima tem beta tanto, outro beta, você compara beta, você pega um beta, né? Dado um beta, alguém já fez todo o trabalho de usar uma grandeza que eu consigo, por exemplo, relacionar com uma escala, né? Então, para QCD Quantity, por exemplo, sem colocar os Fermis, seria
aquele loop de Wilson eu posso relacionar com o potencial interquarks, tem uma maneira de eu, mesmo levando em conta que eu tenho uma rede finita, então não vou poder considerar a distância infinita, como que eu faço isso? Tem essa parâmetro de Zomer, né, que é uma coisa que ficou standard na área, então você calcula coisas que você consegue comparar depois com grandezas físicas, para dizer, olha, nesse beta, o meu espaçamentinho de rede tem uma unidade física. Em geral, você dá em GeV a -1, mas é em Fermi, né? É Fermi. Então, para eu falar, eu estou 0,1 Fermi, né? Então, se o A-1 é 0,9, sei lá, GeV a -1, GeVs, eu consigo traduzir todas as coisas, todos os momentos, todas as massas para GeV. Então, essa parte, como faço, eu consigo falar, essa escala, esse tamanho de A, esse beta, está relacionado com essa escala física, mas você não tem direito de fazer isso? O Gastão estava até agora e saiu. Você não tem direito de fazer isso se você não estiver na chamada região de escala. Então, eu tinha, inclusive, uns slides, eu preferi não mostrar, é uma coisa bastante profunda, como que eu faço essa extrapolação para o contínuo, levando em conta, e tinha a reunião do Antônio também, mas é só para dizer, né, tem diferentes graus de rigor que você pode ter para responder essa pergunta. Então, como que eu ponho escala, comparo o A e coloco. Mas você tem direito de dizer que esse A, você está na região suficientemente confiável, porque eu nunca vou conseguir grudar, eu tenho uma coisa que quem me relaciona o beta, que é, sei lá, aquele beta que está na frente do peso de Boltzmann, né, que é a constante de acoplamento Baire. Quem me relaciona isso com o espaçamento é uma coisa que é teoria de perturbação de rede, que eu faço, né, para fazer uma conexão com o grupo de renormalização. Então, o ideal seria, depois eu fazer a simulação, grudar nesse limite de A indo para zero teórico que eu faço com uma teoria de perturbação de rede. Isso daí seria o regime de escala assintótica, né? Isso daí, mais ou menos, o pessoal desistiu, nem, assim, em modelos mais simples, de chegar no regime de escala assintótica. Uns anos atrás, não sei de quem tenha continuado a fazer isso. Mas a boa notícia é que você não precisa fazer isso, porque como você está fazendo combinações, você faz combinações inteligentes. Então, eu tenho uma coisa que tem uma cauda perturbativa, eu divido por uma outra grandeza que tem a mesma cauda perturbativa. Então, apesar de eu não ter feito contato com esse limite assintótico da teoria de perturbação de rede, essas caudas cancelam. Então, também, como as pessoas têm muito conhecimento de teoria de perturbação, que trabalham nessa área de fenomenologia da QCD, você usa coisas engenhosas de truques de teoria de perturbação. Então, de fato, se eu estiver nessa região que eu sei que eu estou na escala, não precisa ser assintótica, eu estou, de fato, criando coisas físicas. Então, para a gente, por exemplo, né, e quando você está no infravermelho, você tem menos efeitos do tamanho do espaçamento, porque você está olhando coisas infravermelho, isso é um efeito ultravioleta. Claro. Então, a gente se contenta com olhar esse beta, dar tantos e colocar em GeVs. Alguns graus tinha GeVs, mas é uma coisa aparentemente displicente, mas por trás tem toda uma engenharia, né, de limite do contínuo, que é uma coisa super importante. Entendi, sim. Muito obrigado, Tereza. Desculpa responder muito longo. Nada, obrigado, Igor e Tereza, pela discussão. Muito obrigada a vocês. O Davi Rosa, que é estudante de doutorado do Luiz Oxman, tem uma pergunta. Tá. Oi, Tereza. Ele tá com câmera? Não. Oi, eu tô aqui. Tá dando pra me ouvir? Tá dando pra te ouvir, eu não te vejo. Eu abri a câmera aqui, eu não sei se... Eu tô vendo o Davi, Tá tudo... Tá dando pra acho ver? que é porque eu tô na apresentação, deixa eu ir pra... Pode falar, Davi. Queria agradecer primeiro o seu seminário aí, foi bem legal. Eu que agradeço. Eu tenho uma dúvida sobre um ponto que você passou, que eu entendi que... Não sei se eu entendi direito, mas que você disse que recentemente você vem trabalhando com a análise de propagadores das teorias de Yang-Mills no regime infravermelho, né? Por exemplo, o propagador do Gauche e... tudo isso que eu falei é no infravermelho. Isso. Aí a minha pergunta, e acho que eu entendi também que o objetivo disso seria entender melhor o confinamento de um ponto de vista mais teórico, né? Sim. Então, a minha pergunta é de que maneira você espera que você pode obter informações sobre confinamento
a partir desses propagadores. Seria por aquele critério de violação de positividade, de Kugo-Ojima, ou é alguma outra coisa? São todas coisas que você tem, digamos, intuição teórica, né? Por isso que chamam cenários, né? São propostas teóricas que depois você, verificando que é de fato assim, é um passo cognitivo, né? Então, se Kugo-Ojima disser não, que eu devo observar tal coisa, eu for lá e eu observar mesmo, então provavelmente essa é a explicação teórica. Talvez eles ganhem $1 milhão, não eu. Mas você está sempre procurando por essas coisas, que vêm de argumentos mais genéricos, né? O Kojima, no início, ele foi, inclusive, talvez, eu acho, mal interpretado, porque era um cenário que era sempre considerado como equivalente ao de Griebel-Svanziger, mas dá menos importância para essa geometria da região que delimita, né, os autovalores positivos do operador de Fourier-Popoff. Então, a gente segue essa prescrição, que é o confinamento de Griebel-Svanziger, pensando, se essa descrição é correta, então, à medida que eu me aproximo do horizonte, eu vou ver o propagador do Ghost fortalecido, divergindo, e isso eu consigo fazer uma heurística, né, relacionar isso com o confinamento em termos do crescimento linear do propagador, do potencial. Então, eu demonstrei confinamento. Como isso não acontece, né, aí ficou, talvez, porque, não sei, vocês têm também bastante conhecimento, esses tratamentos que são não perturbativos, que usam equações de Schwinger-Dyson, também tinha cenários, né, e eles batem. Só que além de ter um cenário e fazer o cálculo e comparar com previsões, ainda por cima tem as aproximações. Então, dependendo das aproximações que você faz, truncamento e tal, você está colocando uma coisa a mais, né? Então, tinha várias correntes de Schwinger-Dyson. Uma delas dizia que esse cenário tem que acontecer até o momento zero, né, que eles chamavam de Deep Infrared. Então, o que a gente mais ou menos demonstrou que não bate com esse cenário original, mais radical, digamos, do Deep Infrared. Então, essa solução conforme, né, de escala do Schwinger-Dyson está descartada, né? Mas outros cenários ainda, vamos dizer que eles estão de pé, mas a gente está tentando entender melhor, tentando entender por que não é exatamente como a sua intuição diria, mas eu acho que, não sei se isso está respondendo a sua pergunta, mas o intuito final é ter um entendimento mais elevado, digamos, geométrico, de uma coisa simples, qual que é o grau de liberdade, quem que é a grandeza fundamental que toma conta, que assume o papel principal para trigger, né, para criar confinamento. E, por enquanto, a gente não tem isso, né? Então, eu mostrei o propagador do Ghost e outra também. Isso é um cenário dependente de gauge. Então, eu tenho que ser suficientemente habilidosa de convencer alguém que eu estou tirando uma informação fundamental, né, de uma conta, de uma coisa que é dependente de gauge. Então, que características universais eu consigo extrair dessas simulações? E tem várias coisas que você pode olhar, depois você pode fazer a conta em outros gauges e chegar em números parecidos, ou em propriedades parecidas. E, infelizmente, o gauge de Landau, que é o que foi mais estudado, ele é horrivelmente mal comportado. Então, tem essa coisa da dependência dos efeitos de volume serem horríveis. Então, perdeu-se muito tempo, eu diria que mais de 20 anos, fazendo essas simulações de infravermelho dos propagadores, comparando com os cenários, comparando com o Gabriel de São Carlos. E ainda não temos, digamos, um grande entendimento, mas, como eu mostrei, para nós é muito ilustrativo essa subida na escala hadrônica, porque, afinal de contas, who cares o que acontece no Deep Infrared? Porque se eu estou mostrando coisas de qualquer forma quente, a partir do momento que eu passo da escala hadrônica, já acontece
quebra da corda, realmente é um problema muito mais complicado, eu teria que lidar com outros graus de liberdade. Então, para a gente, o entendimento qualitativo pelos propagadores, mais ou menos, é útil, e a gente está evoluindo para essa ideia de estudar a geometria da região. Então, por que o GOES não é fortalecido no infravermelho profundo? Isso tem a ver com a estrutura, né, com os geradores, digamos, com os autovalores e autovetores do operador de FADEF-Popov. E de uma maneira, eu acho, bem novas ideias, a gente acha que ainda tem bastante coisa para fazer aí. Ah, legal, obrigado. É que assim, tem observáveis, por exemplo, o loop de Wilson, o loop de Polyakov, que deles você consegue extrair, você consegue ver claramente um critério para confinamento ou não, né? Aí eu queria saber se, assim, olhando para o resultado do propagador Young Mills, que é uma coisa até dependente de calibre, né, em princípio. Você teria como, com essa quantidade, ter alguma informação sobre confinamento? Ou seja, dá para extrair algum critério de confinamento dessa aí? Sem dúvida, né? Você verifica esse comportamento linear, você não consegue, como eu falei, ir até a região de escala assintótica, mas você tem nessas regiões de escala, você consegue, inclusive, usar isso, a relação com o potencial de cargas interquarks para tirar a escala, para dar unidades físicas para as grandezas que a gente mede, né, na rede, mas isso daí, digamos que não é visto como entender o confinamento. Digamos que a pessoa quer entender que grau de liberdade fundamental desengatilha, estou falando certo essa palavra? Desengatilha o comportamento do loop de Wilson, a lei de área. Então, o crescimento linear do potencial interquark. E aí, esses cenários... Por exemplo, tá? Uma das coisas que é promissora também é que você tenha configurações especiais do seu espaço de configurações, que tem propriedades topológicas, que sejam dominantes, então, vórtices e coisas parecidas, que o confinamento seja explicado por essas configurações. Então, elas são parte e são coisas que você consegue entender, né, como um fenômeno não perturbativo. Então, se eu eliminar esses vórtices, por exemplo, a tensão da corda, né, o comportamento de linear desaparece. Isso é muito interessante, também é um resultado de QSD na rede, de simulações de uns 10, 15 anos atrás, tá? Então, são pistas, né? Então, eu não entendi que são os vórtices que causam, mas eu consigo relacionar as duas coisas. E talvez, né, o entendimento, tem uma frase do Green Sites, né, que tem aquele livro de confinamento, comportamento no infravermelho, que ele fala, né, você vai precisar, provavelmente, um entendimento conjunto de todas essas ferramentas, esses aspectos, esses lados de ver, e ele fala que a gente sabe, que é aquilo que eu coloquei lá, do elefante, né, você sabe reconhecer o confinamento, você consegue até mapear, você consegue uma figura dos tubos de fluxo, eu consigo tirar o potencial linear, eu consigo estudar o loop de Wilson, tem tudo ali, dá uma falsa impressão de familiaridade. Ele fala, hoje em dia o confinamento é uma coisa muito familiar. Ele fala, mas familiaridade é uma coisa e entendimento é outra. Então, como que partindo quem fez que a lagrangiana da QCD tem um gato? Então, de onde vem isso? Tem a ver com confinamento, tem a ver com entender num plano matemático as propriedades da teoria. E isso, infelizmente, a gente não pode dizer que tem grandes progressos, e é uma coisa até, né, faz uns anos já, é surpreendente até, mas que eu faço parte do comitê internacional, da Conferência Lattes, etc. Talvez, não sei se o Nelson ainda está aí, que agora ele faz parte da comunidade europeia e tal. As pessoas, elas não têm nem muita coragem de tocar no assunto, porque o confinamento em si era a razão de introduzir a rede, é a razão de ser da área, ele não foi resolvido. E nas conferências tem a seção, né, estrutura do vácuo e confinamento, ela está ficando cada vez menor. As pessoas falam, vamos tirar essa seção aí. Teve um desse que falou assim, é um item, um legacy item. Aí eu falei, como pode ser uma legacy se não foi resolvido? É um legado, ser um legado é uma coisa que está resolvida. Então, ainda não foi entendida. A conferência Confinement é bem mais honesta nesse ponto de vista. Tem, né, centenas de participantes que estão interessados em entender. Não foi a estrutura do vácuo, o confinamento, a gente ainda não entendeu. E se entendesse,
porque se na rede for uma maneira de ter ideias, é provável que você consiga depois ganhar o prêmio do milênio. Né? A razão que demonstra que não foi entendida é que está em aberto. Com certeza, um problema bem complicado. Obrigado pela resposta. Mas obrigada. Obrigado, Davi e Tereza. Bom, algumas pessoas avisaram que precisariam sair e agradeceram. E, eu agradeço, eu vejo que ainda tem 26 almas que estão aqui, firme e forte. Então, eu queria agradecer novamente a Tereza pelo excelente seminário, pela contribuição ao TQCBR, pela inauguração do TQCBR no ciclo de seminário. Né? E eu convido todo mundo de novo a agradecer a Tereza pelo abrindo o microfone. Tá? Muito boa essa ideia. Muito obrigada. Então, pessoal, a gente se encontra no TQCBR daqui a 2 semanas. O próximo palestrante é o professor Gastão, do IFT. Que legal. E na semana que vem, para quem já acompanha, tem seminário do Grave BR. Quem vai falar é a professora Raíssa Mendes, da UF. Então, esse vídeo vai ser disponibilizado no canal do TQCBR. Eu vou circular o e-mail mais uma vez, com link e tudo mais. E qualquer coisa é só escrever para o nosso endereço, tá? Então, obrigado a todos e todas e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, Tereza, de novo, pelo seminário. Obrigadíssimo, Rodrigo, Antônio, Igor. Obrigado.